Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje vamos analisar um tema que, assim, parece básico, mas que é a espinha dorsal de qualquer texto que funcione: coesão e coerência. Temos aqui conosco excertos de um capítulo de livro que se dedica a desvendar mesmo esses conceitos. A nossa missão aqui é ir um pouco além das definições de dicionário, sabe? Queremos entender o que realmente transforma um monte de frases em um texto que flui, que tem sentido, que prende a gente. Como é que as ideias se conectam e criam um todo lógico, harmonioso? Vamos investigar isso mais a fundo. Exatamente. É fascinante como a gente lê algo e simplesmente sente que faz sentido, né? Que as peças se encaixam. Muitas vezes, essa sensação vem desses mecanismos linguísticos que operam ali meio nos bastidores, garantindo tanto a ligação formal entre as partes, a coesão, quanto a lógica e o sentido geral, que é a coerência. Certo, e acho que a primeira surpresa que a fonte nos traz é que essas duas coisas, elas não andam necessariamente juntas, né? É comum pensar que se a gente usar muitos conectivos, o texto automaticamente vai fazer sentido, mas não é bem assim. Qual a diferença crucial aqui? Precisamente. A coesão ela lida com as conexões gramaticais e lexicais, mais na superfície do texto. São as palavras, as expressões que usamos para ligar frases, parágrafos. Pensa em pronomes, conjunções, sinônimos, elipses. São as costuras visíveis, que ajudam a guiar a leitura, mostrando como uma ideia se relaciona com a outra, assim formalmente. Como naquele exemplo da Clarice Lispector, último recurso que a fonte analisa, palavrinhas como quando, para quê, e, por isso, que, pois, cada uma delas tem um papel claro, indicar tempo, finalidade, adição, conclusão, explicação. Elas criam a estrutura, a ligação explícita. Isso. Já a coerência é mais profunda. É a relação de sentido, a unidade lógica do texto como um todo. Tem a ver com a possibilidade de a gente construir uma interpretação consistente daquilo que leu ou ouve. É o texto fazer sentido no seu conteúdo, na sua lógica interna e também em relação ao nosso conhecimento de mundo. E aí vem o ponto interessante que a gente mencionou. É possível ter coesão sem coerência. Um texto todo amarradinho gramaticalmente, mas que, no fundo, não faz sentido nenhum. Sim, e a fonte dá um exemplo que ilustra isso bem. Ainda que seja um pouco denso, confesso. Diz assim: os jornalistas se comprometem a divulgar artigos políticos de maneira polida e imparcial. No entanto, eles comumente afligem a opinião daqueles que se empenham em ter um cerne ou um ponto de vista menos fundamentalista. Veja, o conector, no entanto, está ali, bonitinho, criando uma coesão sequencial, sinalizando uma oposição. Mas a frase em si, ela é muito confusa. O que significa afligir a opinião? A quem exatamente se opõe? A relação lógica que o conector promete, ela não se concretiza direito no sentido. Tem coesão formal, mas a coerência fica, no mínimo, duvidosa. Fica aquela sensação de palavras bem conectadas, mas que não comunicam uma ideia clara, né? E o inverso, um texto com pouca coesão explícita, quase sem conectores, pode ser coerente. Também pode. Isso talvez seja ainda mais surpreendente. Pensa no exemplo do bilhete que a fonte cita. Sair, praia, futebol, volta à noite, morto, não espere nada de mim, beijo. Formalmente, quase não tem conectores ligando essas frases curtinhas. É pura justa posição. Falta coesão naquele sentido estrito. Mas, para quem recebe o bilhete, a mensagem é perfeitamente clara e lógica. A situação comunicativa, o conhecimento que emissor e receptor compartilham, tudo isso constrói a coerência. A gente entende a sequência. Saiu para ir à praia, jogou futebol, vai voltar tarde, cansado, e por isso não vai ter energia para mais nada. Impressionante como a gente preenche as lacunas, né? Então, se a gente fosse resumir essa distinção crucial, coesão são as ferramentas linguísticas, as palavras que conectam as partes na superfície. Coerência é o sentido lógico que emerge do todo e depende não só da língua, mas do contexto e do nosso entendimento do mundo. Ok, agora que essa distinção está mais clara, vamos aprofundar um pouco mais nas ferramentas da coesão.
Como é que funcionam esses mecanismos que criam as ligações? A fonte categoriza, né? Sim, a fonte organiza em 3 tipos principais, para facilitar a compreensão: coesão referencial, sequencial e recorrencial. Vamos dar uma olhada em cada uma. A coesão referencial é talvez a mais intuitiva. A gente usa palavras ou expressões para se referir a algo que já foi dito. Isso é o valor anafórico, ou mais raramente a algo que ainda vai ser dito, valor catafórico. O objetivo principal é evitar aquelas repetições excessivas, sabe? Que deixam o texto pesado, monótono, e manter a clareza sobre a quem ou a que estamos nos referindo. E a fonte detalha uma variedade enorme de recursos que a gente usa para fazer essa referência. Não é só pronome, né? Por exemplo, substantivos e expressões substantivas. Podemos usar sinônimos, tipo resignação, em vez de repetir submissão, ou termos mais gerais, como o gramático, para se referir ao Celso Cunha, ou até apelidos, como o Salvador, para Jesus Cristo. Exato. E aí entram também figuras de linguagem como a metonímia, as chaminés representando as indústrias, ou recursos mais pragmáticos como abreviações tipo CESP, repetição parcial de um nome, Lula, depois de Luiz Inácio Lula da Silva, ou transformar um verbo em nome como conversão de converter. Tem também o que a fonte chama de palavra-síntese, como usar burocracia para resumir uma série de problemas de demora, papelada, e a expansão lexical, como quando se diz Evanildo Bechara e depois se refere a ele como este grande mestre. Parece complexo, mas a gente usa isso o tempo todo sem nem pensar. Outro recurso que a fonte menciona é a elipse. Basicamente, omitir uma palavra que já apareceu e que o contexto deixa clara. Como em os mestres prezam o conhecimento e eles assistem aos alunos. O eles fica implícito aí. É um recurso elegante, deixa o texto mais conciso, né? E não podemos esquecer dos artigos definidos. A diferença entre dizer vi um guarda na esquina, o policial parecia atento, e vi um guarda na esquina, um policial parecia atento, é crucial. O retoma o guarda já mencionado. O introduziria um segundo policial. A coesão referencial garante que a gente saiba de quem está falando. E claro, os pronomes. Esses são os campeões da referência, não? Pessoais, ele, lhe, possessivos, seu, dela, demonstrativos, este, aquilo, relativos, que, cujo, indefinidos, todos eles servem para apontar para outros termos no texto. A fonte dá vários exemplos. O diretor, ele, as mulheres, delas, Deus e Satanás, a quem obedecer. 2 estradas, escolhi aquela. E isso fez a diferença. Fundamental. E a lista continua. Numerais para ordenar itens, João, Pedro e Amanda, o primeiro, o segundo e a terceira. Verbos vicários, como fazer ou ser, substituindo o verbo anterior. Acabar com a corrupção. Como fazê-lo? Se voltarem, é porque foram conquistadas, onde substitui voltaram. E até advérbios de lugar ou modo. Brasil e UA. Lá a situação é X, aqui é Y. É assim que se deve agir. Toda essa maquinaria linguística serve para conectar as ideias referencialmente. Ufa, é muita coisa, mas mostra como a língua é econômica e eficiente para evitar repetição. E o segundo tipo de coesão, a sequencial. Coesão sequencial é aquela que a gente mais associa à ideia de conectar o texto. Ela usa os famosos conectores conjunções, como mas, porque, quando, portanto, preposições, locuções conjuntivas ou prepositivas, apesar de, a fim de que, e até alguns advérbios e pronomes relativos para estabelecer relações lógicas específicas entre orações, frases ou parágrafos. É aqui que entram as relações de causa, consequência, tempo, oposição, finalidade, condição, adição, aquelas que a gente aprende na escola. Exatamente. Esses conectores são como sinais de trânsito no texto, indicando para onde a ideia está indo. O exemplo da fonte ilustra bem essa progressão. Eu me esforcei muito e fiz, mas nada saiu. Ou como deveria ser, porque afinal, esse não era meu destino. Por isso hoje decidi, a qual me fez. Finalmente encontrei. Em virtude disso, posso dizer. Cada palavra em negrito não só liga, mas dá uma direção semântica, criando uma sequência narrativa e argumentativa. Recomenda memorizar os conectivos e suas funções. Parece uma dica pragmática, mas faz sentido. Usar um mais quando se queria dizer portanto pode, destruir a lógica de um argumento inteiro. Sem dúvida.
Um conector errado pode comprometer não só a coesão, mas a própria coerência. E o terceiro tipo é a coesão recorrencial. Aqui, a ligação é feita pela repetição intencional de elementos. Repetição intencional. Mas não é justamente o que a coesão referencial tenta evitar? É uma ótima pergunta. A diferença está na intenção e no efeito. A coesão referencial evita a repetição monótona desnecessária. A coesão recorrencial usa a repetição como um recurso estilístico para dar ênfase, criar ritmo ou reforçar uma ideia. Pode ser a repetição da mesma palavra. A fome mata, mata crianças, mata futuros, mata esperanças. O paralelismo sintático. Repetir a mesma estrutura de frase. Como em o homem de grandes negócios pensa em grandes lucros. O homem de negócios miúdos pensa em pequenas contas. Ou do exemplo mais simples. Bom mesmo é passar no concurso, ganhar bem e ser feliz. Ou a paráfrase. Dizer a mesma coisa com outras palavras. Usando ou seja, isto é. O paralelismo, em particular, é muito poderoso para criar clareza e impacto. Entendi. Então a repetição aqui não é falha, é estratégia. Cobrimos bem a coesão, mas e a coerência? Já vimos que ela não depende só dessas ligações formais. O que mais garante que um texto faça sentido como um todo? A fonte aponta vários fatores que contribuem para a coerência, para a textualidade. São aspectos que vão além da gramática e entram no domínio do sentido, do contexto e do conhecimento. O primeiro é a manutenção temática. Um texto coerente precisa ter um fio condutor, um assunto principal que é desenvolvido. Se a gente começa a falar sobre aquecimento global e sem transição nenhuma, sem justificativa, pular para culinária molecular, o texto se torna incoerente, fragmentado. O exemplo da fonte sobre misturar educação e esporte sem conexão ilustra bem essa quebra. Parece óbvio, mas às vezes a gente se perde na escrita, né? E o conhecimento de mundo? Isso é fundamental. O texto precisa ser compatível com o que a gente sabe sobre a realidade. Afirmar que o Sol gira em torno da Terra ou que o Oceano Pacífico banha o litoral do Rio de Janeiro seria incoerente, porque contradiz fatos estabelecidos pelo nosso conhecimento compartilhado. A coerência aqui depende da verossimilhança, com o mundo real ou com o mundo ficcional estabelecido, no caso da literatura. Faz todo sentido. E a situação de comunicação? A adequação ao contexto. A linguagem, o tom, o registro, tudo isso precisa ser apropriado para a situação em que o texto é produzido e recebido. O exemplo da fonte é hilário, mas ilustrativo. Uma carta de demissão formal não pode conter gírias, chulas, palavrões, ameaças ao chefe. Seria totalmente incoerente com a formalidade e o propósito esperado para esse gênero textual. A escolha do registro inadequado quebra a coerência situacional. Esses três parecem mais ligados ao conteúdo e ao contexto. Mas a fonte também fala de fatores internos à linguagem que afetam a coerência, certo? Sim, os próprios mecanismos gramaticais e semânticos. Às vezes, uma escolha lexical infeliz, a troca de uma palavra por outra parecida, mas com sentido diferente, pode gerar incoerência. A fonte traz exemplos ótimos. Confundir sobrepeso com obesidade, que são graus diferentes de uma condição médica, ou usar colisão, choque físico, quando se quer falar de coalizão, aliança política. São erros que afetam diretamente a precisão e a lógica do que está sendo dito. A precisão vocabulária é chave para a coerência, então. E a intertextualidade? Como as referências a outros textos entram nisso? A forma como um texto dialoga com outros textos também constrói ou destrói a coerência. Se você está argumentando a favor da moderação, do equilíbrio, e cita uma frase do Cazuza como exagerado jogado aos seus pés, que exalta justamente o excesso, essa citação entra em conflito com a sua tese, criando uma incoerência. As referências precisam reforçar e não minar o sentido que você está construindo. É preciso cuidado ao citar, realmente. E por fim, a intencionalidade. O que seria isso? Refere-se à clareza do propósito do autor. O leitor precisa entender qual é a intenção por trás do texto. A fonte dá um exemplo de uma introdução de redação meio confusa, que parece defender duas ideias opostas sobre recursos naturais, que são finitos e precisam de cuidado, mas que também há alarmismo sobre seu fim. Essa ambiguidade ou contradição na intenção do autor torna o texto obscuro, dificultando a construção de um sentido coerente.
Então a coerência é bem multifacetada mesmo. E a fonte até menciona tipos específicos, dependendo do texto. Sim, brevemente só para mostrar como a lógica interna varia. Fala em incoerência narrativa, os eventos de uma história precisam fazer sentido, uma personagem não abandonaria seu bem mais precioso sem motivo. Argumentativa, tese e argumentos têm que se sustentar mutuamente. Se o AVC atinge jovens e idosos, a prevenção deve ser para ambos. Figurativa, as imagens, as descrições devem estar em harmonia com o tema, um velório não combina com festa. Temporal, a cronologia tem que ser lógica, não se pega alguém fazendo algo depois de já ter terminado. E de registro, manter um nível de linguagem consistente sem misturar formal com gírias tipo porrada num texto sóbrio. E tudo isso contribui para o texto não só fazer sentido, mas também avançar, progredir, né? Não ficar patinando na mesma ideia. Exatamente, chegamos à progressão textual. Um texto eficaz não pode ser redundante ou circular, a menos que, como a gente viu, a repetição seja um recurso enfático intencional. Ele precisa introduzir informações novas, desenvolver argumentos, aprofundar o tema. A fonte compara dois textos sobre água potável, um que só repete que ela é finita, não progride, e outro que parte disso e acrescenta dados sobre consumo, poluição, biodiversidade. Esse sim, progride. E essa falta de progressão, esse rodar em círculos, pode ser sintoma de problemas tanto de coesão quanto de coerência. Perfeitamente. Estão super interligados. Um erro de coesão sequencial usar o conector errado, tipo no entanto, em vez de portanto, quebra a sequência lógica e impede a progressão natural da ideia. Da mesma forma, uma quebra na manutenção temática, que é um fator de coerência, como saltar da violência urbana em São Paulo para a política global de drogas sem conexão nenhuma, interrompe o fluxo e impede que o raciocínio avance de forma coerente. A progressão depende de as partes estarem bem ligadas, coesão, e fazerem sentido juntas e em sequência, coerência. Bem, depois desta análise profunda, fica claro que escrever bem vai muito além de conhecer regras gramaticais isoladas, o que a fonte destaca como crucial para a gente dominar a coesão e a coerência na prática. Olha, a fonte reforça alguns pontos-chave. Para a coesão, o domínio dos pronomes é essencial para a referência clara e para evitar repetições coesão referencial. Igualmente crucial é o conhecimento dos conectivos, conjunções, preposições e suas funções lógicas exatas para construir a sequência de ideias corretamente, coesão sequencial. Entender o que cada ferramenta faz é fundamental. Já para a coerência, a atenção precisa estar voltada para a unidade do tema, para a lógica interna do que se diz, para a adequação ao contexto e ao público e para a clareza da intenção. É preciso constantemente se perguntar: isso faz sentido? Tá claro? É relevante para o meu objetivo? E claro, a progressão textual emerge da boa articulação entre esses dois níveis. Um texto só flui e avança se as conexões forem adequadas, coesão, e o sentido for lógico e consistente, coerência. A recomendação final da fonte é direta. Estudar pronomes, conjunções e preposições vale muito a pena, porque são ferramentas essenciais e frequentemente avaliadas. Chegamos ao fim da nossa exploração sobre como os textos são tecidos, né? Unindo palavras, que é a coesão, e ideias, a coerência, para criar significado. Vimos que é uma dança bem complexa entre forma e sentido. E pensando um pouco além do que a fonte nos trouxe, fica uma provocação interessante, eu acho. Até que ponto essas regras e mecanismos, que são tão vitais para a clareza, para a comunicação eficaz no dia a dia, podem também ser barreiras para a criatividade? Será que a literatura experimental, a poesia, ou mesmo as novas linguagens da internet, ao quebrarem intencionalmente algumas dessas normas de coesão ou coerência, não estão, na verdade, explorando novas formas de expressão? Usando a própria falha como recurso? Onde que termina o erro e começa a inovação expressiva? Fica a pergunta. Excelente questão para a gente refletir. Esperamos que esta análise tenha sido útil e tenha lançado uma nova luz sobre o que faz um texto realmente funcionar.